Fala, minha gente, sejam bem-vindos ao podcast Ao Cubo, especial Profissões. Essa é uma série de 4 episódios que a gente está realizando em parceria com o Programa de Formação Profissional, que acontece nas nossas unidades, o Rumo à Escolha Certa. Então, você vai acompanhar nesse mês de agosto 4 temas importantíssimos para esse momento que você está decidindo que carreira seguir, confirmando a carreira. E por isso hoje a gente vai tratar dessa área das ciências da saúde. E a gente está recebendo 2 pessoas importantíssimas. Estou recebendo a Laura Murta. Laura é formada em biomedicina pela Unirio, mestre em ciências médicas pela UERJ. Laura, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui para falar sobre um assunto que eu amo, que é a minha própria carreira, né? É isso aí, a ideia é essa. Também estamos recebendo a Maria Sampaio, formada em medicina pela UFRJ, doutoranda em fisiologia cardiovascular pela UFRJ. Maria, seja bem-vindo, prazer ter você aqui também, viu? Obrigada, Daniel, é isso mesmo. Muito bom. E eu tô aqui dividindo a direção, a apresentação desse programa com o Marcos Antão. Marcos é quem lidera o Rumo à Escolha Certa e eu já começo lançando uma pergunta para o Marcos. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Daniel Bravo, coordenador de redação do Colégio Ao Cubo, apresentador desse podcast nesse mês de agosto, dividindo a mesa com o meu camarada Marcos. O Marcos, uma pergunta importante para a gente começar essa nossa conversa. O instituto que você lidera tem o título Rumo à Escolha Certa. É possível a gente considerar que existe uma escolha certa ou que dá para fazer escolhas certas quando a gente fala de carreira? Boa. Ou não? Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado por terem topado esse convite. Espero que a gente tenha aí uma conversa muito boa. E dizer que o nome Rumo à Escolha Certa, ele vem realmente com o objetivo de ajudar os alunos nessa etapa de ensino médio, nessa etapa de pré-vestibular, a fazerem realmente uma escolha que se identifique, que tenha a ver com as próprias características, com aquilo que é bom, com aquilo que faz bem. Ao mesmo tempo, Daniel, que a gente entende que é mentiroso a gente achar que só nasceu para fazer uma coisa na vida. Sim. A gente naturalmente tem gostos diversos, afinidades diversas. Isso pode se conectar com mais de uma profissão. Ao mesmo tempo que sempre tem alguma profissão que fala um pouquinho mais alto. Sempre tem alguma profissão que a gente pode se identificar mais. Então é nisso que a gente acredita. Que Muito entendendo bom. aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente faz bem, a gente consegue escolher uma profissão e fazer realmente uma escolha assertiva. Maravilha. E aí eu quero devolver uma pergunta um pouco parecida para vocês. O que levou, o que motivou, qual foi assim o start na formação pessoal, acadêmica, estudantil de vocês, que disse assim, olha, eu vou fazer medicina, eu vou fazer biomedicina. O que fez vocês quererem isso? Teve algum ideal, uma experiência, o salário? O que foi que despertou em vocês esse desejo? Vou falar então. Tá bom. Eu fiz medicina, né? E eu não vim de uma família de acadêmicos, nem muito menos da área da saúde, né? Nem da área de biomédicas. Então, quando eu estava na escola, no ensino médio, eu comecei a ver sobre o DNA, aquelas aulas que falam da célula. E eu comecei a me perguntar, gente, tem alguém que trabalha com isso mesmo? Quer dizer, não são só desenhos, né? Deve ter alguém que edita o DNA, que faz tudo isso. Então, eu perguntei para uma professora, quem é o cientista, né? Como é que faz? Como é que toma o rumo para se tornar isso no final? Qual o curso? É biologia que faz? Aí ela me falou uma frase que mudou minha vida, logicamente, que foi... Faz medicina? A frase curtinha, mas que... Faz medicina? E, de fato, eu levei aquilo pro coração. Acho que eu sempre fui uma pessoa muito orientada pelos meus professores, assim. Eu sempre escutei muito. Foram meus verdadeiros guias. E eu fui. E eu botei como meta, sem pensar muito. E deu no que deu. Legal, que bom. Laura? Então, no meu caso, foi um mix ali do CSI com o Dr. House na época, que eu via também e pensava muito na questão do DNA, das moléculas e como é que eu poderia trabalhar com aquilo. Eu tinha um professor de biologia, eu acho que o House passava toda quinta-feira à noite, se eu não me engano, eu tinha aula com ele nas sextas de manhã. Então, eu chegava antes do horário para a gente discutir o caso. E aí, durante esse tempo, o que eu fui percebendo era que, assim, eu achava muito legal tudo aquilo. Eu gostava muito também dessa parte de identificação de DNA, de genética forense, mas que eu odiava quando alguém precisava fazer uma cirurgia ou alguém passava mal no episódio do House e eles tinham que entubar a pessoa. Eu falava, gente, eu não me vejo naquela situação.
E aí, por outro lado, a minha mãe é pesquisadora. Então, eu comecei a ter muito essa troca com ela, no sentido, mãe, eu quero fazer alguma coisa que tenha DNA, que tenha moléculas, mas que não tenha a pessoa. Eu só quero a amostra. O que que eu faço? Você não quer o bisturi, né? Eu não queria o sangue, eu não, assim, né, ali na minha frente, aquilo, eu sempre soube que aquilo não combinava comigo. E aí a minha mãe trabalhava na época na Fiocruz, e ela falou assim, olha, tem algumas pessoas que trabalham aqui que elas são biomédicas, por que que você não procura? E aí, algumas pessoas até me falavam assim, faz medicina, e na medicina você direciona. Só que ao mesmo tempo eu também pensava, eu falava assim, mas se existe uma carreira que é a biomedicina, por que que eu vou passar pelo vestibular? Por que que eu vou passar por todos esses anos se eu já sei que eu não quero aquilo? Então, e aí, né, em 2007, eu resolvi apostar Legal. na biomedicina. A sua mãe não é biomédica, ela Não, minha mãe é enfermeira, mas ela trabalhava com pesquisa clínica, Legal. né? Que até hoje é uma das possíveis áreas de atuação, né? Mas naquela época eu estava mais focada mesmo nessa parte de identificação que é relacionada com a genética forense ou com edição de biologia molecular, né? Edição genética. Sempre gostei. Eu queria explorar isso um pouquinho, então, porque é uma área que, pelo nome, tem uma certa semelhança grande. Medicina, biomedicina. Isso leva muito os alunos nessa etapa do pré-vestibular, do ensino médio, a se confundirem. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Na opinião de vocês, pela experiência na área que vocês têm, quais as principais semelhanças e diferenças entre medicina e biomedicina? A Laura já deu um pouquinho ali que eu acho que pode ser um caminho, essa questão de lidar com pessoas ou não. O que vocês me contam? Eu acho que isso é importantíssimo mesmo, né? Principalmente para quem está no momento da escolha. Não, essa não é a única forma de decidir, porque pode ser que você goste de pessoas e mesmo assim você vai fazer biomedicina porque tem outros fatores, né? Mas esse é determinante, né? Não caia no erro, posso dizer que é um erro fazer medicina se você não quiser estar com o paciente, porque você não tira a capa de médico quando você vai dormir, né? Sim. Você é sempre médico. A gente vai falar um pouquinho mais, mas eu sou uma médica que trabalha muito pouco com medicina em si. E não dá para você parar de ser, que nem ser atleta. Você Sim. precisa continuar fazendo exercício minimamente, precisa continuar estando com o paciente. E isso, para mim, assim, quando a professora falou, faça medicina, porque tem mais escolhas, aquela coisa que sempre falam pra gente, né? Talvez a questão de salário. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim, mas e se eu desmaiar quando ver uma pessoa sangrando a primeira vez, né? E eu fui num hospital onde a minha irmã tinha nascido, fui fazer amizade com os cirurgiões lá, eles me deixaram ver e deu certo. Aí fluiu, eu gostei. Mas acho que a principal diferença é essa, assim, fazer medicina não tem como fugir de ser o médico, porque você precisa passar 6 anos, e nesses 6 anos a maior parte do tempo será aprendendo a tratar, estando com pessoas doentes e entendendo as dores delas, não só as doenças delas, mas entendendo o que elas estão sentindo lá no fundo da alma delas, as tristezas, as angústias. Então, essa é a principal parte da medicina, independente da especialidade. O que você acha, Laura? Assim, quando eu entrei na faculdade, porque eu acho que existe, é isso, né? Eu entrei em 2007. Muita coisa mudou de lá pra cá. E quando eu entrei, eu peguei uma mudança de um currículo em que eu não era ninguém. Eu não era nem a biologia e eu não era nem a medicina. Então, a gente ficava muito perdido. Era muito ruim. E isso levava as pessoas saíam da faculdade, as pessoas... Até quem eu acho que gostava daquilo, ficava, gente, mas... Porque a gente brigava muito no sentido de, assim, gente, mas olha só, é biomedicina, não é biologia, não é medicina. Então, assim, vamos organizar isso aqui. E aí a gente teve a criação de um centro acadêmico, né, ou de um diretório acadêmico, em que a gente, enquanto aluno, se fortaleceu por conta disso. A gente chegou numa mudança, exatamente na mudança do currículo. Só que essa mudança, na verdade, ela era positiva, porque a gente tinha um currículo muito mais voltado para a biologia. E em outras faculdades, que não era o perfil da Unirio, que foi onde eu escolhi estudar, era um perfil muito de pesquisa básica também. Então, a gente acabou, lá na Unirio, tendo um currículo que ele era bem legal, que ele trazia uma visão de toxicologia, ele trazia uma visão de análises clínicas, com alguns problemas, afinal de contas, a gente foi a primeira turma. Mas, assim, hoje em dia eu sei que isso já está mais estruturado. Então, de alguma forma, os estudantes que foram se formando ali, eles foram percebendo qual era o espaço deles dentro
ou da jornada do paciente, ou do cuidado. E a gente também lidou com algumas questões, porque, por exemplo, hoje em dia você tem muito profissional de biomedicina que vai trabalhar com estética. Na minha época, essa habilitação, ela caía. Então, todo mês era assim, e aí, pode fazer estética ou não? Ah, esse mês não pode, mas mês que vem o conselho já conseguiu de novo. Então, ficava muito nessa... Hoje eu sei de muitas pessoas que se formam com essa finalidade. Mas naquela época, essa também não era uma opção. Então, as pessoas que faziam biomedicina, elas faziam ou porque gostavam de pesquisa, de trabalhar com pesquisa, gostavam de trabalhar com biologia molecular, com análises clínicas, ou, aí eu acho que é um ponto que a gente vai abordar aqui, ou eram as pessoas que não conseguiam passar para medicina. Ok. E aí, esse é um ponto bem importante, né, da gente conversar. Legal. Eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, assim, na prática, porque são áreas que têm um mercado de trabalho muito amplo. Quais são as principais funções de um médico ou de uma médica? Porque eu vejo também os alunos com 17, com 18 anos, muito conectados ainda com o estereótipo. Ah, usa jaleco e trabalha no hospital, ou trabalha numa clínica. E aí você está comentando a biomedicina nessa parte de pesquisa, nessa parte laboratorial também. Áreas de atuação, o que a gente pode fazer seguindo pelo caminho da medicina e seguindo o caminho da biomedicina? Eu não consigo pensar no que não dá para fazer na medicina, porque realmente é uma formação muito completa. A gente acaba fazendo alguma coisa relacionada a estar com o paciente, né? Então, o neurologista vai estar em consultório, né? Você vai acabar, porque é muito difícil realmente você sair completamente. A formação é muito voltada para isso. Eu acho que é como, talvez, um médico que não atue nem um pouco com a saúde de ninguém, é como se ele tivesse, talvez, desperdiçando um pouco a formação dele. Então, os médicos, eles podem trabalhar dentro de hospitais, né? O médico recém-formado, né? Acabou de se formar. Então, no Brasil, a medicina ela é em 6 anos e você se forma habilitado a trabalhar, né? É lei que o ato médico, na verdade, você pode... Uma vez que você seja médico, você pode fazer qualquer coisa, desde que você se julgue apto a isso. Então, um médico recém-formado, teoricamente, pode operar um cérebro? Teoricamente, ele pode. O fato de ter uma chance muito alta dele não saber o que está fazendo e que aquele desfecho vai ser ruim, isso pode ter consequências muito ruins para todo mundo, inclusive para ele, são as consequências. Mas não é o fato dele ter participado daquela cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, quem vai te contratar como neurologista se você não for um neurologista? Então, no primeiro momento, quando você se forma, você pode trabalhar como emergencista, né, trabalhar dando plantões de emergência, ou em CTI, né? Além disso, você pode abrir um consultório clínico e tentar captar pacientes, né? De alguma maneira que faça aqueles pacientes irem até ali. Depois, você pode fazer uma residência e, enquanto você faz a residência, você pode continuar fazendo esses processos. E as residências no Brasil não são obrigatórias, mas elas são necessárias para que você tenha o título de especialista, cardiologista, neurologista e tudo mais. E você pode fazer uma pós-graduação acadêmica, chegando um pouco no que eu faço, né? Eu faço doutorado. Também existe o doutorado concomitante com a medicina. Medicina é o único curso que você pode fazer doutorado junto com a faculdade. Chama-se MD-PhD. É um programa que foi criado nos Estados Unidos, quando perceberam que os médicos não faziam muito doutorado e queriam dar um estímulo para isso, né? E no Brasil a gente tem. Então, eu faço isso, eu faço doutorado, e é um caminho que não é compatível com a residência, quer dizer, é uma bifurcação. É proibido você fazer residência enquanto você faz MD-PhD ou doutorado. Então, enquanto você faz doutorado, olha um exemplo interessante disso que eu falei, né? Que o médico, na verdade, se ele está apto, se ele se julga apto, ele pode trabalhar com qualquer coisa. Eu trabalho para um serviço de cardiologia, porque o meu doutorado é em cardiologia, em andamento. Eu não sou cardiologista, mas eu me julguei apta, a pessoa que me contratou me julgou apta. Então, além disso, né, quantos médicos a gente tem sendo empresários, criando projetos na educação, sendo ministros? Então, realmente, a medicina é uma formação muito ampla. Legal. A biomedicina também. O ponto é que, de alguma maneira, a gente acabava muito direcionado para essa parte de pesquisa. Então, os biomédicos que se formavam, eles estavam sempre nos laboratórios fazendo pesquisa. E aí, eles seguiam a carreira acadêmica, né? Mestrado, doutorado, pós-doc. E aí acabavam virando professor ou pesquisador de alguma instituição. Isso foi mudando, como eu falei. E olhando, né, para o que eu vivi, a gente acabou tendo pessoas que foram trabalhar com a parte de imagem, com a parte de fertilização in vitro, com a parte de estética. Eu, por exemplo, fui trabalhar numa empresa de consultoria
numa área que eu não sabia nem que existia, que era avaliação de tecnologias em saúde e economia da saúde, que é onde eu continuei e fiz a minha carreira. Então, o que é interessante da biomedicina é que as faculdades, de alguma forma, elas dão um pouco desse direcionamento, ou para análises clínicas, ou para pesquisa, enfim, ou para as outras áreas. E você se forma um profissional que você tem ali uma vivência com o epidêmio, você tem uma vivência com a parte de laboratório, você tem vivência com toxicologia, se você quiser trabalhar especificamente também, ou na Polícia Civil, na Polícia Federal, por exemplo, é uma opção, que eu tenho colegas que foram por esse caminho. Você tem vivências que te permite também sair da faculdade e fazer essa escolha. Só que antes a gente não sabia que existiam essas escolhas. Aham. Né? Esse foi um caminho que os profissionais foram descobrindo, muitos foram definitivamente abrindo esse caminho na minha época. O biomédico era o doutor Bactéria. Quem é biomédico, gente? O doutor Bactéria. Assim, né? A gente via ele e falava, caramba, doutor Bactéria. Era ele, o biomédico da época. Hoje em dia isso mudou. Se você olha para a indústria farmacêutica, você vê profissionais de biomedicina em diferentes áreas. Sim. Na pesquisa clínica, no acesso, como MSL. Então, assim, foi muito importante que pessoas que realmente queriam fazer biomedicina e se mantiveram nesse caminho, elas criaram muitas oportunidades e mostraram para o mercado que a gente era um profissional que tinha muitas competências. E a gente só ia se especializando cada um, como faz o médico, né? Ou na residência, enfim, outros caminhos. Então, você faz uma especialização estética, você faz uma especialização em análises clínicas, ou você faz um mestrado numa área de interesse, como eu fiz, né? E acho que por aí você vai vivendo, mas você tem realmente essa visão, né, geral de diferentes possibilidades dentro da faculdade. Ô, Laura, você falou que trabalha com a parte de tecnologias em saúde, né? Isso tem um arcabouço muito social, né? Você tem que fazer uma leitura da sociedade, dar uma realidade. Fala um pouco mais sobre essa área, assim, que era nova para você não sabia que existia. Eu também não sabia que existia até pouco tempo atrás. Mas achei incrível, assim, como você tem que criar uma habilidade de fazer uma leitura super ampla da sociedade, né? Isso é muito interessante também, porque o meu trabalho, eu vou explicar o que é a avaliação de tecnologias em saúde, mas a gente precisa muito de conceitos de epidemiologia, saber ler um artigo científico, que é uma coisa que o biomédico, como passa pela academia ou passa pela pesquisa, ele acaba aprendendo. Então, isso foi bem interessante da faculdade, porque quando eu cheguei para a entrevista de emprego, eu sabia a diferença entre os diferentes tipos de estudo, um ensaio clínico e um estudo observacional, porque eu tive epidemia, eu tive outras disciplinas que me fortaleceram nesse sentido. Mas o que é a avaliação de tecnologias em saúde? A gente acha que quando uma tecnologia, ela tem... Tecnologia, quando eu falo, pode ser um dispositivo, um medicamento, um teste diagnóstico, um tipo de cirurgia. A gente pensa assim, tem registro na Anvisa, então o plano de saúde vai pagar para mim, ou o SUS vai oferecer. Uhum. Na verdade, os nossos recursos, eles são finitos, né? Eles são limitados. Sim. Então, os gestores, eles precisam ter uma avaliação, uma análise que permita dizer para eles o quanto ele paga mais pelo benefício que aquela tecnologia se propõe a oferecer frente ao que tem hoje no sistema ou numa operadora. Então, esse processo de avaliação de tecnologias em saúde, ele é justamente essa análise multidisciplinar que fala de eficácia, de segurança e também uma análise econômica que gera essa ferramenta para o gestor tomar a decisão e falar, tal terapia vai ser reembolsada pelo plano de saúde ou a partir de agora um imunoterápico ou um imunobiológico ou um teste diagnóstico específico vai ser oferecido no SUS. Então, é essa análise que permite esse processo de tomada de decisão. Legal. Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre essa atuação da pessoa que se forma em medicina, sobre você, por exemplo, abrir um consultório, né? Em algum momento você sentiu ou sente ou percebe que existe algum tipo de conflito entre a coisa do negócio, né? De você tratar a medicina como negócio, mas ao mesmo tempo você está ali lidando com valores humanos, com a pessoa. Você acha que isso é um desafio para quem está nessa área de formação e que talvez possa sentir um pouco esse conflito?
entre investir no negócio, pensar em ganhar dinheiro, mas também se ver ali tratando de uma vida, né? Ou seja, como é que você enxerga isso? Daniel, que pergunta boa! Eu gostei muito. Acho que daria para gravar um podcast só sobre ela. Eu sou empresária, né? Talvez você tenha Sim. trazido a pergunta um pouco por isso. E o que é negócio, né? Negócio é você captar clientes. E aí vamos voltar para a formação médica. A nossa formação médica no Brasil é uma das melhores do mundo, porque nós temos o SUS. Sim. Então, independente de onde a gente estudou, a gente recebe esse presente dos pacientes do SUS de poder aprender com eles todos os dias e eles não estão pagando um centavo para estar ali, né? Recebendo aquele tratamento que pode ser que em alguns pontos deixa a desejar, principalmente em infraestrutura, mas ao mesmo tempo os melhores médicos do Brasil estão no SUS. Então, a gente aprende vivendo, está na nossa veia, exercer a medicina de graça, né? E como assim, né? No momento que você se forma, você não está mais exercendo a medicina de graça. Porque o médico brasileiro, o estudante de medicina brasileiro, ele atua muito, ele trabalha muito. Eu tenho amigas que fazem medicina fora do Brasil e não é a realidade de outros lugares do mundo, né? Sim. Estudante fazer tudo, né? Eu já participei de cirurgias, sabe? Fiz parto. Parto, cirurgia cardíaca quanto aluno. Então, isso é uma coisa muito aqui. E de graça. Então, no momento que você se forma, agora alguém tem que me pagar para eu fazer medicina, mas se alguém está pagando por um plantão, né? Cada um daqueles pacientes, só que quando você tem um consultório, você tem um negócio. Isso. Né? E mais, hoje em dia, para você ter um negócio, é muito difícil você pensar num negócio que não faça isso aqui. Que não faça um podcast, que não faça conteúdo, né? Sim. E aí a gente tem a tal da tiktorização das profissões. E quem tem consultório de cardiologista vai fazer um meme dizendo, doutor... Então, o que eu tenho a dizer é, eu tenho um negócio que nada tem a ver com consultório, então meus clientes, eles não são pacientes, meus pacientes, eles vêm porque eles vêm até mim, né? O hospital que me paga. Sim. E o meu negócio é com educação. Então, o que eu tenho a dizer é, eu acho que deve ser um desafio hercúleo o seu paciente ser o seu cliente. Faz parte do negócio. Faz. Eu tô te perguntando isso porque eu imagino que algumas pessoas, e a gente vai tocar um pouco nesse ponto, existem processos de idealização da carreira, né? Eu imagino que muitos que tentam vislumbrar a formação em medicina tenham um pouco dessa visão de salvar pessoas, né? Em algum momento ele vai se ver pensando, eu vou salvar pessoas que podem pagar por esse produto, né? Então, assim, ainda que exista o SUS, né? E faz parte do negócio, né? Porque é também a sua carreira, né? Então, eu te perguntei isso por isso, porque deve certamente ter gente que se vê nessa... E é importante saber que no futuro dele há esse lugar o esperando, né? Assim, ele também vai ter que lidar com esse cenário. Eu deixaria a mensagem assim curtinha de que não necessariamente você ter um consultório médico como a gente conhece e vir o paciente particular é a única forma de Beleza, perfeito. dessa profissão. Perfeito. Eu quero trazer compartilhar com vocês uma coisa que eu percebo muito e já trazer uma pergunta sobre isso, é que apesar às vezes dessa idealização de ambas as áreas por parte dos alunos, né, nessa etapa de escolher a profissão, eu percebo também, às vezes, um pragmatismo muito grande. Então, do tipo, eu vou escolher medicina porque eu acho que ganha bem. Ou não quero escolher medicina porque eu não quero ver sangue. Então, sabe, uma coisa muito ainda conectada com esses estereótipos. Ou eu quero biomedicina porque eu gosto muito de laboratório. E eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho, assim, o que você diria para essas pessoas, para esses jovens alunos que se conectam ainda muito nos estereótipos. De que a medicina, eu vou ver sangue e de que eu vou trabalhar com biomedicina, trabalhar em laboratório. O sangue... Eu compartilhava dessa ideia, no caso, né, Maria? Mas, assim, eu acho que a carreira, ela vai ter... É isso, né? Como eu falei, pra mim era o doutor bactéria e eu sabia que eu podia ter ali um pouco do CSI dentro da realidade do Brasil. Sim. A gente tem, né, essas referências. Mas é muito importante que as pessoas visitem os sites dos conselhos, no caso da biomedicina. Visita o site do conselho, lá tem todas as competências aonde um biomédico pode atuar. Procure vagas relacionadas à biomedicina, mesmo que você não conheça. E o LinkedIn, ele é uma boa ferramenta, até para quem está começando. Porque você faz um perfil como estudante e você pode entrar em contato, se conectar com outros biomédicos e trocar. Eu tive
muitas, assim, eu falei já em alguns eventos de biomedicina, né, das faculdades, porque ninguém sabia o que eu fazia. As pessoas olhavam e falavam assim, nossa, avaliação de tecnologia em saúde, ela avalia um robô. Eu também avalio o robô, entendeu? Mas não é só isso. A gente avalia testes super simples, a gente avalia medicamentos maduros, que a gente chama, como a gente também avalia terapias inovadoras como CAR-T. Mas a minha área, por exemplo, é isso. Eu saí da faculdade, estava no final, quando eu entrei, né, nesse trabalho. Eu não conhecia Health Economics ou Economia da Saúde ou Avaliação de Tecnologias em Saúde. Então, eu acho que vale a pena as pessoas procurarem esses biomédicos e conversar, trocar uma ideia, falar, olha, eu estou pensando em fazer, o que você acha? Os próprios professores nas universidades, eu sempre falo isso quando vou nesses eventos dos congressos de biomedicina, porque, na verdade, quem abriu os meus olhos foi muito uma professora que eu tive de imuno. Eu estava no 6º período da faculdade e ela me dava aula e ela me chamou um dia depois da aula e falou assim, posso falar com você? Eu falei, claro. Eu falei, então, Laura, procura alguma coisa, você não vai ser feliz na bancada. Assim, ela foi muito sensível, porque eu tinha ali 2 anos um ano, na verdade, né? 1 ano e meio, em que eu poderia procurar efetivamente alguma coisa que tivesse a ver comigo, ou até entender o que tinha a ver comigo. Bancada, ela quis dizer... Dentro da pesquisa, Tá. daquela pesquisa básica, né? Então ela falou assim, procura outra coisa, porque isso não tem a ver com você, pelo que eu tô te conhecendo. E ela tinha toda a razão. E eu só tava seguindo aquele fluxo, né? Então, isso me permitiu ir atrás do conselho, ver onde eu podia atuar, conversar com outras pessoas, entender o que os meus veteranos estavam fazendo, onde as pessoas que passaram pela faculdade, onde é que elas estavam, e aí conseguir achar alguma coisa que fazia sentido para mim. Legal você ter comentado sobre isso, porque uma das etapas do programa de orientação, a gente coloca os alunos em contato com diferentes profissionais. Então, se o aluno está interessado em fazer medicina, ele vai conversar com diferentes médicos e médicas. E o LinkedIn é uma das ferramentas que a gente usa. Porque o LinkedIn, como uma rede social, tem um potencial, uma rede social profissional tem um potencial muito grande para isso. Só que não faz parte da realidade de um jovem com 16, 17, 18 anos. Então, uma das etapas, uma das nossas dinâmicas que a gente monta no programa é exatamente isso. Para ampliar esse horizonte. Legal você falar do conselho para entender essas diferentes áreas de atuação, né? Que quebra esse estereótipo e você começa a entender mais e começa a entender melhor da profissão na prática. Maria, o que você fala para a gente sobre isso, assim? Da medicina na prática, fugindo um pouquinho desses estereótipos. O que você falaria para essa galera que se conecta muito ainda com esses estereótipos? Eu achei interessante essa pergunta, porque a gente está falando de pessoas com 17 anos, né? 17, 16, 18. Então, assim, é muito difícil que eles consigam falar de si mesmos a ponto de falar, eu gosto de tecnologias para a saúde e eu gosto de liderar projetos. Perfeito. Isso é muito complexo, né? Sim. Então, a gente vai ter que trabalhar com coisas mais simples. Mas uma orientação que eu sempre dou, e talvez encaixe aqui, visualiza a imagem ou as imagens que você enxerga para si mesmo, que poderiam ser um sonho para você, né? Tudo bem se esse sonho mudar, tudo bem se você tiver mais de um, mas dificilmente esse sonho tá errado, né? Vou dar um exemplo de mim. Eu sempre, se eu fizesse esse esforço, com 8, com 18, com 15, eu imaginaria uma mulher cosmopolita, de terno, andando, não é específico, mas todo mundo tem essa visão. Você tinha essa visão, sabe? Todo mundo tem um pouquinho disso. Mas parece uma projeção. Uma projeção, um sonho, uma sala de aula, ou com crianças. As pessoas têm isso, né? Existe um livro que eu recomendaria que eles lessem, que chama-se Maestria, do Robert Greene. E ele fala isso, né? Até para os adultos. Volte naquelas coisas que você gostava, você se imaginava para si mesmo, né? Não dá para fugir dos estereótipos, mas pode orientar, né? Como você falou, né, Marcos? O que é a escolha certa, né? É isso? Não, perfeito. E aí, quanto mais você... Eu sempre digo para os alunos, Daniel, que assim, quanto mais você conhece da realidade, melhor. Porque a realidade ela pode te agradar ou pode te desagradar, mas é só a realidade. Então, a partir do momento que você conhece mais da área, conversa com diferentes profissionais, começa a entender as áreas que você pode atuar, aí você faz essa projeção, que eu acho que é muito importante o que a Maria disse. Sim. Porque essa projeção, ela vai mudar, ela com certeza vai mudar ao longo do tempo. Mas ela faz parte dessa construção, e tá tudo bem. Acho que eu sinto que a construção da carreira tem a ver com isso. Com os pontos que você vai ligando ao longo do tempo, né? Entender o que você não gosta, né? Entender o que você gosta. Porque entender o que gosta, às vezes, é mais difícil do que você... Eu sei o que eu não gosto, agora eu preciso entender o que eu mais gosto aqui desse pool. Porque, às vezes, a carreira, como a medicina faz, eu acho que a biomedicina um pouco também, ela tem ali uma diversidade de opções. Só que eu acho que o grande ponto da biomedicina é que, diferente da medicina, as pessoas não sabem. Elas não conhecem que a pessoa pode fazer aquilo. Porque muita gente
Hoje eu estava conversando recentemente com uma colega e eu falei para ela, por que você não tenta uma vaga assim na indústria farmacêutica? Ela, mas a gente pode? Falei, super pode, né? Só pode, vai lá, se inscreve, você vê na descrição que é para biomédico. Então, eu acho que é isso, as pessoas, elas têm mais ou menos uma ideia, mas não sabem onde vão se encaixar. Por exemplo, essa que você falou da mulher, né, cosmopolita, de terninho. Eu me imaginava assim direto, só que eu falava, gente, como é que eu vou fazer isso? Porque assim, o laboratório você tem que usar sapato fechado, tênis, de jaleco, né? Não tá cabendo aqui, mas eu não imaginava que eu poderia trabalhar numa consultoria ou, como eu falei, numa indústria Na farmacêutica. verdade, você pode tudo, né? Exato. É só você Saber que traçar um aquilo plano aí. faz parte da competência da carreira que eu tô escolhendo. É. Queria explorar agora, vocês já falaram já da experiência de vocês, o que vocês fazem, mas eu queria deixar um pouquinho mais didático sobre isso. O que vocês podem contar sobre rotina, o dia a dia de vocês? O que vocês fazem hoje em dia? Para deixar assim bem didático para quem tá assistindo a gente, para casar essa identificação ou não, né, também, mas para entender o que vocês fazem hoje, como é que é a rotina da Maria, o dia a dia, da Laura, o que vocês podem dizer? Vamos lá. Tem rotina, né? Tem rotina? Isso é um ponto interessante. Não tem, né? Foi bom dizer. Eu montei uma rotina que eu gosto muito, que eu recomendo que todo jovem vá atrás de montar uma rotina que goste muito, toda pessoa, né? A minha semana é o seguinte, segunda, terça, quarta e quinta, eu me dedico muito à minha empresa de educação. Então, é formar cientistas em escolas e universidades. Como assim? Em escolas, a gente explica para as crianças o que é um cientista na vida real, como assim bancada, como é que faz para passar por essa formação. Porque a gente acredita que passar pelo que a Laura passou, pelo que eu passei nas diferentes áreas é muito importante. Então, é computador, é empresa, é escritório, né? E eu faço doutorado ao mesmo tempo. Então, o meu doutorado ele é em cirurgia cardíaca. Eu recebo ligações que falam, tem um coração aqui, vai ter uma cirurgia de aorta. E eu tenho que ir até o hospital, pegar essa amostra e colocar no freezer para o meu projeto. E aí, para esse mesmo projeto, eu também recebo paciente de pesquisa, né? Que é uma coisa que a biomedicina também pode fazer, né? Em pesquisa, atender paciente. Mas aí eu atendo eles, que são os mesmos pacientes que vão ser operados na terça-feira de manhã. Então, na sexta-feira é o dia que esse conhecimento cardiológico, eu atendo pacientes em cardiologia. Eu fico de 7 a 7 atendendo pacientes num consultório de cardiologia que me contratam para isso. E eu dou plantões de emergência final de semana. Então, os plantões de emergência que eu dou, eu sou credenciada em hospitais, não vou falar os hospitais. em certos hospitais, trabalho em hospitais particulares hoje em dia. E eu tenho um dia fixo sábado à noite. Então, isso eu acho interessante para os alunos também. Isso acontece com o médico e faz parte da minha rotina. Eu fico em grupos desses hospitais no WhatsApp. Então, quando alguém precisa, né? Porque aquela pessoa é fixa domingo durante o dia, plantão, de 7 da manhã às 7 da noite. E ela não pode, ela manda mensagem falando no grupo, alguém pode fazer para mim no domingo? E isso acontece o tempo todo. O famoso vender o plantão. Passar o plantão. Então, tem semanas que eu faço 1, tem semanas que eu faço 4, né? E plantão médico, às vezes, paga à vista. Então, é uma coisa... É uma rotina assim. tranquila, né? Assim, Vamos rotina falar disso daqui a pouco suave. também. Olha, eu trabalho numa empresa de consultoria, que já diz muita coisa, né? Porque a consultoria ela tem um ritmo, um ritmo próprio. Então, como eu trabalho com essa área de avaliação de tecnologias em saúde, a gente trabalha principalmente para a indústria farmacêutica, mas também para a sociedade médica e algumas associações de pacientes, desenvolvendo esses tipos de dossiês para submissão, pedido de reembolso público, aí eu estou falando de SUS ou de uma secretaria de saúde, ou privado, aí que eu tô falando da ANS ou de uma operadora de saúde, né? Então, eu tenho uma rotina de escritório, mesa, computador, só que ela é muito dinâmica na minha cabeça, porque eu tô discutindo muitos assuntos. Então, a gente trabalha, como eu falei, né, desde produtos maduros, né, um remédio para dor que já está no mercado há muito tempo, até as terapias inovadoras que estão chegando agora e que custam milhões de reais para tratar um paciente. E a gente desenvolve as estratégias para garantir que os pacientes consigam ter acesso. Então, como é que eu vou mostrar o benefício dessa tecnologia, né, frente ao incremento de dinheiro que ela vai trazer para o nosso sistema. E aí a gente também desenvolve outras análises, a gente tem toda uma parte de medical writing, que a gente escreve artigos científicos,
conduz painel com especialistas para pegar inputs e gerar informação, gerar dados, que são dados que não vêm da pesquisa básica, né? A gente aproveita os dados que vêm dos estudos clínicos, dos ensaios clínicos e também nessas conversas com esses especialistas e a partir disso gera informação. Então eu tenho uma rotina que ela é muito dinâmica porque a gente tem bastante projeto e em diferentes áreas terapêuticas. Então, sei lá, a gente trabalha desde um câncer super complicado a uma doença que é bem mais simples de ser tratada, já tem um protocolo estabelecido e a gente vai criando essas estratégias que a gente chama de alguma forma de estratégia de acesso. Vocês, de certa maneira, já deram algumas ideias do que é o mercado, né, Marcos? Assim, então, quando vocês falam da rotina de vocês e do que pode, da gente quebrar esse estereótipo, a gente já consegue enxergar um pouco mais esse mercado. Agora, como é que é a visão de vocês para o futuro, assim? Porque a gente está falando de uma área que deve mudar constantemente, porque é uma área diretamente ligada a descobertas científicas. Como é que vocês enxergam para o futuro? Assim, futuro mais próximo, futuro mais distante. A tecnologia, ela traz mais oportunidades de trabalho? Ela vai reduzir? Como é que vocês enxergam esse lugar à frente? Então, eu tenho tido a oportunidade de ter alguma troca, né, com algumas health techs, por exemplo. Tenho visto muito biomédico atuando no desenvolvimento de tecnologias muito inovadoras. E eu fico muito feliz, assim, sempre que eu descubro que alguém é biomédico, a gente fica, ai, eu também! Aquela alegria, assim, né? Tipo, uhul, estamos aqui. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente desiste da biomedicina, porque queria medicina e quando entrou na faculdade viu que é isso, assim, você não vai ter ali a emergência, você não vai ter ali o paciente, para quem quer ter essa, eu não sei se fala assim, Maria, adrenalina, não sei como é que é, mas você não vai ter isso. Claro que existem pessoas, eu tenho colegas que foram trabalhar com transplante e eles têm um pouco ali, né, do órgão e tal, mas assim, de modo geral, não é isso. Então, quando a gente se encontra no mercado, a gente sempre fica feliz, porque foram pessoas que realmente gostaram da carreira e estão ali fazendo uma história bonita com a carreira e podendo contar isso para outras pessoas e assim formar, né, novos biomédicos, que eu acho que isso é, enfim, uma coisa incrível. Mas o que eu vejo é muito a participação desses profissionais no desenvolvimento dessas tecnologias inovadoras, então vacina para câncer, por exemplo, em algumas health techs envolvidos nesses trabalhos e nesses desenvolvimentos, então eu acho isso muito legal. E o mercado ele está crescendo como um todo, né? Então, essa parte de fertilização in vitro, que antes era uma realidade muito, né, para pouquíssimas pessoas, claro que ainda é para pouca gente, que isso fique bem claro, mas que está ampliando de alguma forma, então esses profissionais estão sendo absorvidos. A gente tem a área de imagem, a biomedicina, com a parte de estética que eu falei hoje em dia, tá bombando. Então, eu acho que quando eu olho para trás e vejo a minha carreira, é um novo mundo de Sim. possibilidades para o biomédico. Legal. Bom. O médico vai sempre ser o médico, né? Acho que o futuro, se você quer atender pessoas doentes, É isso. porque 300 anos vai ter pessoas doentes também para você. Isso nunca vai mudar, né? Não vai. Né? Pode mudar, mas há 500 anos atrás também tinha. Mas eu acho muito interessante falar desse futuro, né? Do futuro do mercado de trabalho para a ciência. Eu queria fazer uma pergunta assim para vocês, uma pergunta que vai ficar no ar. O que é um cientista? Né? O que é um cientista? O futuro é trabalhar com ciência para pessoas que já passaram pela ciência de alguma forma. Então, qualquer universidade, qualquer faculdade que você escolha, pode ser letras, pode ser biomedicina, pode ser medicina, pode ser engenharia, qualquer uma, ela vai te dar a oportunidade de passar por um projeto científico. Você vai escolher passar ou não passar. Na biomedicina vai ser difícil não passar, né? Exato. Em outras vai ser mais fácil, né? A maioria não vai passar, vamos dizer assim. Eu recomendo que todo mundo passe, porque o futuro é de quem trabalhou com ciência. Então, o mercado de trabalho, as empresas cada vez mais vão ter posições para pessoas que têm essa bagagem acadêmica, né? Seja posições para trabalhar lá, seja porque essa sua bagagem te permite criar as tecnologias e aí sim, bom, eu criei essa tecnologia, deixa eu abrir uma empresa para vender isso aqui. O futuro vai precisar disso, né? E esse pessoal todo está fazendo faculdade para se inserir nesse mercado de trabalho. Sim. Então, se vocês vão entrar em uma faculdade,
passem por um projeto científico. Não importa se é por 6 meses ou por 3 anos. Esse é o futuro para mim. Ô Maria, você acha que esse é um desafio grande para quem encara a medicina? O que você falou, né? É a pesquisa, é a descoberta. Ou seja, não pode parar de estudar, né? Ou seja, você está ali trabalhando pra caramba, com uma rotina super pesada, mas é impossível pensar que você vai parar de se dedicar ao estudo, né? Pois é, e tudo que não tem deadline, né? A pesquisa você tem que sair da sua casa, ir lá, bater na porta, falar, eu quero, tem que querer muito, né? Sim. Mas eu recomendo que eles queiram muito. Legal, a gente está caminhando para a parte final do nosso episódio e queria que vocês pudessem dar uma mensagem, assim, do tipo, falando com alguém que está nessa etapa de escolher a profissão, talvez uma dica, um conselho, o que você gostaria de ter ouvido lá atrás, que talvez ninguém te contou. Então, a ideia é essa, assim, a pergunta, o que ninguém te conta sobre medicina, sobre biomedicina, ou que conselho, que sugestão, que recomendação você daria para quem quer seguir nessa profissão? Quer tempo pra pensar. É mais fácil, vamos combinar. A coisa do que você gostaria que tivessem dito lá atrás é que se tivessem dito a gente não teria prestado atenção, né? A gente precisa ter vivido Pode ser pra também. aprender. É isso. Pode ser também. Mas o que eu diria é que você não tem ideia do quanto que para fazer medicina você realmente tem que se deixar contaminar pelo outro. Você, de fato, vai ter que entrar nos outros seres humanos e viver para eles e por eles. Talvez lá na frente, depois que você se forma, você possa reduzir isso ao máximo, mas assim, você vai estar cuidando de gente o tempo todo. Legal. Sem estar a fim de fazer isso. Legal. Boa. Eu acho que, assim, para quem quer, quem tem vontade de fazer biomedicina, pesquise, procure saber mais sobre a carreira, entre em contato com outros profissionais. Porque se você não quer e você acaba indo fazer, mesmo já sabendo que não é aquilo que você quer, é o que eu falei, assim, vai te fazer mal e de alguma forma acaba prejudicando ali toda aquela carreira, né? Porque a gente fica meio que num limbo. Ai, meu Deus, mas eu queria ser médico e sou biomédico. Enfim, fica nessa questão assim. Então, procure conhecer a carreira. Eu sei que não é trivial. Hoje em dia, essa informação ela tá mais disseminada. Mas procure conhecer a biomedicina. Ela é uma carreira belíssima, com grandes oportunidades. Elas só não estão na nossa cara, né? Já melhorou muito do que era antigamente. Hoje em dia a gente tem diretório acadêmico, a gente tem centro acadêmico dentro das universidades, a gente tem vários congressos de biomedicina que acontecem. Então vocês podem entrar no Instagram desse do centro acadêmico da universidade que você quer, ou aqui no Rio, ou enfim, em outro lugar. E aí você vai conhecendo um pouco para entender se faz sentido para aquilo que você quer. Mas se você já sabe que não é o que você quer, assim, não foi a minha experiência, né? Porque eu sempre soube que era o que eu queria. Mas eu pude ver colegas nessa situação, assim. E é muito diferente, né? A biomedicina, ela é uma carreira própria, ela tem as suas diretrizes, ela tem o seu conselho, ela tem os seus profissionais. Então, ela não é a medicina, ela não é a biologia, ela é a biomedicina. Eu sinto que é aí que entra a importância da orientação profissional, que é ter esse ponto de início, né? Esse ponto de partida assertivo. Porque a partir daí, é o que vocês disseram, um mundo de possibilidades se abre. Quando vocês falam das áreas de atuação, as possibilidades ao longo do tempo, então aí que mora a importância desse tema. Eu acho, Marcos, que na fala tanto da Maria quanto da Laura ficou muito evidente a palavra, me soou pelo menos, as duas expressões, assim, fazer o que você quer e sentido. Então, eu não sei se ficou claro para quem está ouvindo a gente, eu ouvi pouco vocês falarem sobre a questão da remuneração. E as áreas médicas, eu vejo muitos alunos, né? O Marcos lida com o aluno no contexto muito da percepção da carreira. Eu lido com aluno de pré-vestibular, terceiro ano, que está ali lidando, às vezes, gostando da minha área de redação, porque tem é importante para vestibular de medicina. E você vê muita gente falando sobre a questão da remuneração. Não, eu quero ter uma segurança financeira, eu quero ter... E vocês falaram um pouco disso, né? Mencionaram um pouco isso. E acho que a experiência profissional de vocês, de certa maneira, as coloca um pouco no olhar de referência, assim, de quem, olha, no fundo, no fim das contas, não é a parte mais importante. Com certeza, é fundamental, né? Você ter essa conquista material.
Mas, além disso, precisa fazer sentido. Né? A fala da Maria, você precisa se perceber, de certa maneira, habilitado para cuidar de gente. Né? A Laura falou, você tem que querer, tem que gostar, fazer sentido. Eu acho que esse é um pouco de um recado que a gente deixa, né? Claro. É saber não romantizar, mas conciliar e ter um olhar também daquilo que você... Como você se percebe fazendo aquilo no dia a dia. Porque, no fim das contas, se você não gostar do que você faz, é um sofrimento eterno você viver uma rotina cansativa, né? Exigente, sem que faça sentido para você. É isso, Perfeito, né? é isso. Gente, obrigado, Laura, Maria. Um prazer enorme receber vocês aqui, viu? Foi ótimo. Eu fiquei com um sentimento de que tinha que ter uma continuação aí, né? Um segundo episódio. Quem sabe, quem sabe. Vamos lá. Parte 2. A parte 2. Muito bom receber vocês aqui, viu? Obrigado por aceitarem o convite, Obrigado. disponibilidade, no meio dessa rotina toda e separando tempo para conversar com a gente. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Marcos, Valeu, Daniel. Obrigado. Mais um episódio aí entregue. tem mais ainda. Tem mais. Deixa eu gravar. Fica ligado que aí a gente tá junto nessa. Você que está assistindo, ouvindo a gente, obrigado por passar esse tempo junto. Não deixe de conhecer as nossas casas virtuais, @Colégio ao Cubo, @Rumo à Escolha Certa. Tem muita coisa para você aprender, descobrir, se envolver, projetos. E ali a gente com certeza vai te dar outras ideias e dicas sobre esse processo difícil, mas que a gente vai orientar você, te dar boas indicações de como você escolher de fato a sua profissão, a sua carreira. É isso. Obrigado, um abraço. Até o próximo episódio.